O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Bom, falando um pouquinho sobre o jogo, né? Achei que o jogo do Corinthians foi melhor do que no jogo passado. E eu achei que a escalação foi um pouco melhor. Não achei que foi 100% ideal, no sentido de ter colocado Martinez e Ranieri, dentro de um contexto ali em que o Garro foi o banco de reservas para a entrada do Bidon, que eu já tinha comentado e eu achei que melhorou bastante, principalmente no controle de bola. E o Corinthians fez um jogo bastante decente, principalmente protegendo o lado direito, onde o Dorival Júnior colocou uma dupla ali de Martinez e Mateuzinho para segurar o Andrés Gomes, que fez um outro bom jogo. Quando a bola chegava no meio campo ali, com o Bidon, até com o Maicon, a bola era rapidamente esticada para Memphis e Yuri. Por mais que eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo, achei que o Vasco, num geral, foi até melhor, os primeiros 3/4 do jogo. O Corinthians tem melhores jogadores sim. E foi numa excelente bola esticada do Ranieri, em que o Mateuzinho já fez um domínio orientado para sair jogando, e logo depois ele deu uma esticada de bola perfeita pro Yuri Alberto, que fez um domínio dificílimo na ponta da chuteira e bateu de biquinho para fazer 1-0. E logo na sequência do gol do Yuri, teve uma outra bola em que o Martinez meio que deu uma puxeta, em que saiu o Yuri Alberto na cara do gol, um lance até mais claro do que o primeiro, em que ele domina com a esquerda e isola a bola. Mais Yuri Alberto que isso é impossível. Se o Corinthians faz aquele gol, eu acho que o Vasco teria ido pra lama muito rápido. E o melhor jogador do Vasco, Andrés Gomes, num lance em que o Corinthians errou a marcação, uma das poucas vezes que o Mateuzinho não tava na posição que ele deveria estar, o Ramalho foi dar o bote no Andrés Gomes, que conseguiu driblar e botou uma bola perfeita ali pro Nuno Moreira, que pulou sozinho, porque era o Maicon que tava marcando o Nuno Moreira, nem saiu do chão, e o Vasco mereceu ter saído com um empate de 1-1. Mas como eu disse, o Vasco foi melhor nos primeiros 3/4 do jogo, né? No último quarto, o Vasco não fez um jogo tão interessante assim, e o Corinthians tem jogadores mais decisivos, que no fim das contas foi o que fez a diferença pro Corinthians levar a taça. O Memphis não jogou bem, ele ficou muito isolado ali, ele recebia pouco a bola passava muito rápido no meio campo, ele não conseguia fazer associação com nenhum jogador ali do meio para trás. Mas o Memphis é o maior artilheiro da seleção da Holanda e o maior assistente da seleção da Holanda. Então, a única bola que chegou para ele converteu no lance mais emblemático da Copa do Brasil, pro Bidon, que ele deu uma meia-lua ali com o biquinho do pé esquerdo. Sim, a bola pegou um efeito. Ele quebrou o Cauã Barros numa jogada só, clareou a jogada inteira. Depois ele soltou a bola pro Mateuzinho, deu uma bola enfiada pro Yuri Alberto perfeita. Assim, o Yuri Alberto fez uma movimentação perfeita, que cruzou a bola meio que um pouquinho na meia altura ali, que se fosse rasteira, acho que o goleiro tirava. E o Memphis só botou pra dentro, 2-1, e ali o jogo meio que acabou. Pra você ter noção dos números, né, o Vasco deu 19 chutes no gol, e o Corinthians deu só 6. Mas, por mais que o Vasco tenha tido mais volume, 5 escanteios a mais que o Corinthians, o expected de gols do Corinthians foi maior que o do Vasco, mesmo dando, sei lá, menos da metade dos chutes. O Corinthians teve 1.44 XG e o Vasco teve 1.14, né? Segundo o Flash Score. O Corinthians foi mais incisivo, foi mais catalisou melhor as jogadas e foi campeão da Copa do Brasil.